Este livro é uma tentativa de começar a contar outra história, mais interessante e menos desoladora, que também leve mais em conta o que as últimas décadas de pesquisas nos têm ensinado. Em parte, trata-se de juntar as evidências que vêm se acumulando na arqueologia, na antropologia e disciplinas afins, e que apontam para uma explicação totalmente nova do desenvolvimento das sociedades humanas nos últimos 30 mil anos, mais ou menos. Primeiro livro da lista, na verdade essa é o segundo vídeo dessa série, é não ficção, escrito por um antropólogo chamado David Graeber, e o outro é um arqueólogo que é o David Wengrow. O livro se chama O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. E é isso que esses dois intelectuais, esses dois pesquisadores pretendem fazer com a gente. Acho que desconstruir, eu acho que tudo que a gente aprendeu, e acho que é muito das nossas referências, né? Esse livro é um livro que busca fazer um pouco o que o Harari faz lá no Sapiens, uma breve história da humanidade. Eu até já avancei um pouquinho na leitura aqui, como vocês estão vendo. Eu tô no começo, mas não tô no comecinho propriamente dito. E o que acontece? Esse livro já me impactou no sentido de eu nunca ter parado para pensar, será que as sociedades mais antigas, né, as primeiras civilizações registradas, caçadores e coletores a gente sabe que está na pré-história, né, mas pensando nas primeiras civilizações, será que essas civilizações mais pautadas na agricultura, as sociedades indígenas, não influenciaram a cultura europeia? Nas culturas de nações africanas, eu já tinha visto que existem indícios históricos, sim, que o Sócrates, se eu não me engano, foi o Aristóteles, teria, sim, ido fazer visitas muito ali no norte da África, que ele poderia ter se inspirado em muitas ideias de nações dali. Enfim, Egito estava muito próximo à Europa nesse período aí da antiguidade da Grécia, né? E o que os dois Davids, olhei aqui para ver se os dois Davids procuram mostrar é o seguinte: não necessariamente, né, a premissa deles não necessariamente essas sociedades que a gente ficou com a ideia de que ou elas eram selvagens ou elas eram puras, né? Eles são, como o Rousseau disse nos seus escritos, essa coisa do homem nasce bom é muito o Rousseau meio que valorizava, de um ponto de vista que essas sociedades primitivas tinham uma certa ingenuidade. Aí o David vai pegar relatos históricos, fatos históricos, esse livro é bem fundamentado para mostrar que diversas civilizações podem ter influenciado inclusive o iluminismo na Europa. Culturas, depois das navegações em que os europeus invadiram as terras aqui das Américas, né, muitas culturas podem ter sido utilizadas como referência para uma nova forma de pensar lá na Europa, né? Com certeza aconteceu esse intercâmbio. Então ele vai adentrar em algumas culturas, inclusive indígenas, e mostrando como que não necessariamente essa agricultura acarretou na dominação, na sociedade patriarcal e nas estruturas de poder. Ele vai mostrar que existiu sim civilizações que surgiram mediante da agricultura e que não tinha sim a verdadeira democracia, que não seria a democracia ateniense da antiguidade, porque ali a democracia era só para os homens, né? Não incluía os escravizados e as mulheres e outras castas, mas existiam sim outras civilizações que a gente não... Os relatos históricos atuais da antropologia estão mais avançados, e ele vai colocar aqui. Então esse começo de livro, ó, já me deixou assim
muito curiosa para conhecer mais detalhes dessa situação. Inclusive, eles vão comentar que até na época da pré-história, caçadores e coletores, eu ainda não cheguei nessa parte, mas ele vai comentar que já existiam também algumas estratificações e algumas organizações sociais mais rebuscadas, inclusive da sociedade de caçadores e coletores. Desculpa a voz ainda com final de gripe, gente, mas uma coisa que o livro parte e que seria um ponto negativo, que no começo eu fiquei meio assim, mas é questão de gosto também. Eu particularmente não gosto de ideias, de pessoas que vão fundamentar suas ideias partindo primeiro na desqualificação de outros profissionais, principalmente os profissionais estando vivos, sendo seus colegas, digamos assim, né? Você precisar desqualificar um profissional para poder colocar sua ideia depois. É um estilo de estrutura que eu particularmente acho assim, pretensioso, arrogante. Eu não sei também se muitas pessoas não vão se importar com isso. E eles fazem isso, tá? Eles comentam dizendo nomes, né? Eu até anotei aqui as pessoas que ele falam, que algumas eu não conheço, assim, eu já ouvi falar, mas não conhecia. Então ele fala do Jared Diamond, que esse aí é aquele que escreveu sobre um livro famoso, Germes, Aço. Vou ver se eu boto a capa do livro aqui. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Cita o Harari e fala do Steve Pinker, que eu já li alguma coisa dele falando sobre pensamento cognitivo, né? Mas ele fala do Steve Pinker e do Francis Fukuyama, que eu já ouvi falar. Eu acho que Fukuyama, eu não sei nem se ele ainda é vivo, mas eu já ouvi falar também, é um filósofo, e ele também já vai detonando, né? Então, fora essa parte que ele precisou desconstruir, partindo também muito do Rousseau e do Hobbes, aí já tá tão distante que eu não considero que fosse ruim ele desqualificar, mas partindo dessa ideia de construção de um ser humano em que, de um ponto de vista eurocêntrico na história, né, ele vai mostrar que como é que aconteceu, e eu quero adentrar para conhecer como é que aconteceu essas influências entre culturas, como que essas culturas se juntaram, e pode ser que a gente esteja podendo aí acrescentar mais um ponto de vista na nossa história. Eu tenho um ermo enorme dentro do olho. Por motivo do ermo, não fui o menino Peralta. Agora tenho saudade do que não fui. E com essa senectez atual, me voltou a criancez. Acho que o que eu faço agora é o que eu não pude fazer na infância. Faço outro tipo de peraltagem. Quando era criança, eu deveria pular o muro do vizinho para catar goiaba. Mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia solidão. Brincava de fingir que a pedra era lagarto, que a lata era navio, que sabugo de milho era boi. Eu era um serzinho mal resolvido e igual a um filhote de gafanhoto. Uma vez eu fui para um evento aqui em Salvador, presencial mesmo, e pude conhecer no evento, não pessoalmente, né, o Walter Ugumãe. E ele comentou uma coisa que eu não esqueço, que perguntaram para ele por que ele não escrevia poesia. Ele disse: não, eu escrevo poesia, mas eu não tenho coragem de publicar, porque a poesia, ela vai entregar muito da minha intimidade, né? Essa frase me marcou, né? Eu fico com ela, eu carrego ela comigo, porque
A poesia, desde quando eu comecei a falar de livros na internet, eu não lia, quando eu comecei a falar de livros na internet, eu não lia poesia, né? Pegava uma coisa aqui ali na internet, mas eu carrego uma poesia comigo, que é do Versos Íntimos do Augusto dos Anjos, há muitos anos, desde a época da minha escola. Foi a única poesia que eu fiquei sinceramente apaixonada, obcecada, e ficava repetindo ela o tempo todo, né? Aquele acostuma-te à lama que te espera, o homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente a necessidade inevitável também ser fera, né? Toma um fósforo, acende o teu cigarro, beijo amigo, a véspera de um escargo, a mão que afaga é a mesma que apedreja, se alguma pena ainda tenha sua chaga, agora apedreja essa mão, viu, que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Enfim, coloca na internet Versos Íntimos de Augusto dos Anjos. Essa é a poesia que eu carrego comigo. Esse ano, assim, eu tenho lido bem timidamente poesia aqui e ali, comento bem pouco aqui no canal, aparece bem eventual, né? Eu não me sinto preparada para falar de poesia, porque poesia eu sinto, né? E poesia, o que a gente carrega, o que a gente sente na poesia, lendo poesia, pelo menos comigo é assim, é a frase do Walter Ugumãe, é muito íntimo. E aí também é outra coisa aqui na internet, né, que eu particularmente eu gosto de ter intimidade, apesar de, por não ser um canal profissionalizado, Comparando Livros consegue, eu não preciso ficar expondo minha vida pessoal na internet, enfim, essas coisas. E aí por conta disso eu sou um pouco tímida para falar de poesia aqui para vocês, então vocês relevem, mas eu precisava falar de Manuel de Barros. Ó, meu quintal é maior do que o mundo. O que acontece? Eu leio poesia timidamente. Esse ano eu tô arrasando na leitura de poesia, porque eu comecei com Mário Quintana, depois em outro vídeo a gente conversa com antologia. Aí o livro tá aqui. Eu comecei com Mário Quintana, e aqui, logo nesse ano, esse é o segundo que eu pego, que é Manuel de Barros. E por que eu fui para Manuel de Barros? Nunca li nada do Manuel de Barros. Ouvia falar do Manuel de Barros, mas escolhi pelo título dos livros do Manuel de Barros, né? Esse aqui é um título que eu acho lindo. Meu quintal é maior do que o mundo, porque coisas que nós podemos fazer no nosso quintal pode ser sim maior do que o mundo, né? A mesma coisa que a literatura. E quando eu começo a ler a apresentação, que vocês ouviram um trechinho, gente, isso me tocou profundamente com a minha infância, assim, sabe? Eu acho que a emoção dessas palavras, uma lágrima desceu do meu rosto. Não cheguei a chorar, mas esse começo foi arrebatador. E aí eu faço convite para vocês conhecerem. Quem sabe também, né? Vai tentando ler livros de poesia até uma tocar profundamente você. Eu já tô no comecinho, eu tô na página 29. Eu li poucos poemas, mas eu já li uns 2 aqui que eu fiquei assim, eu tive que parar porque eu não tava dando conta, tá? Então acho que é isso. Aí tem uma citação aqui atrás. Inclusive tem até uma apresentação que fala do José Luiz Borges e o Manuel de Barros, mas a apresentação quem faz é o José Castelo, que como foi conhecer ele, né? E a outra coisa, e ler Manuel de Barros, eu acho que pode ser legal pra gente pensar nessa edição aqui, que vocês vão entender também um pouco da pessoa do Manuel de Barros antes de começar nos poemas dele. Você pode perceber que talvez a sabedoria não esteja restrita à educação, tá? A sabedoria, ela pode estar, a educação formal que eu tô falando, a sabedoria pode estar em pessoas humildes também. Dentro da simplicidade pode estar a sabedoria. Eu acho isso um exercício interessante também pra gente fazer, tá? Então, eu acho que a gente fica por aqui com o segundo vídeo da série Começos Incríveis. Me conta aí, nesses últimos meses, quais foram os começos de livros que te deixaram, nossa, arrebatado.